amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Quero te cumprimentar com uma boa tarde na graça e paz do nosso Senhor. É um prazer estar aqui falando com você nessa trilogia das batalhas, a batalha do amor. Bom demais falar desse tema com você. Quero pedir que você nesse momento faça uma oração comigo. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que tudo que eu ministrar aqui nesse momento você possa receber ele através do Espírito Santo. Que não seja o que o Josias está falando, mas aquilo que o Espírito Santo quer levar para você. Senhor, nós estamos aqui nesse momento, Pai, para falar da batalha do amor, para falar do Teu amor, da Tua palavra, para entendermos, Senhor, qual é a Tua vontade, entendermos, Senhor, os Teus propósitos e Te servirmos, Senhor, da melhor maneira possível. Abre o nosso coração, Senhor, que cada um de nós possa receber a palavra direto do Teu Espírito Santo. Que da mesma maneira como eu fui ministrado, Senhor, as pessoas sejam ministradas quando ouvirem essa palavra, porque tudo é para Ti, de Ti e por Ti, Senhor. Amém. Amém. O tema de hoje, batalha do amor, essa semana toda, né? Ele já está discorrendo. E é interessante porque talvez quando você olha batalha do amor, os nomes parecem que se contradizem, né? Batalha nos leva sempre a pensar em guerra, em disputa, o amor, pensar em coisas boas. E é muito comum, se você perguntar para qualquer criança o que é uma batalha do amor, talvez ela vá lembrar de filme, série, de conto de fadas, onde cavalheiros e cavaleiros disputam o coração de uma dama, de uma princesa. Mas se a gente for olhar no ponto de vista nosso, espiritual, mesmo do ponto de vista humano, como adultos, amar é sim uma batalha. Mas por que amar é uma batalha? Porque amar, embora seja poético, seja lindo falar de amor, não é fácil. Amar como se deve, ele exige esforço, exige dedicação. E como somos egoístas como seres humanos, a nossa natureza humana ela é egoísta, a nossa natureza humana ela é pecaminosa, a nossa natureza humana é de coração duro. Então, embora muito se fale de amor, muitas vezes não se ama como deveria ou não na forma como deveria. E aí, onde está o amparo de que a gente tem um coração duro, que a gente é egoísta? Onde está o amparo, Josias, que a gente não sabe amar da forma como deveria? Marcos, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, e sã como a outra. Jesus estava fazendo a cura daquele aleijado de um braço, e os sacerdotes ali no templo querendo ver se ele ia curar no sábado, porque para eles era mais importante manter a lei, respeitar a lei de não fazer nada no sábado, do que um homem ter a sua saúde restaurada. Numa sociedade onde ter deficiência física era algo que desvalorizava, algo que limitava a sua fonte de renda, com certeza, algo que lhe deixava talvez desconfortável e com uma baixa autoestima. Mas o religiosismo, o coração duro daqueles homens, preferiam que fosse respeitada a lei do que alguém fosse curado. Gálatas 5, 19 e 20 nos diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, é declarado, não está escondido. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Essas são as obras da carne. Eu e você, se não tivermos o Espírito de Deus, a nossa natureza vai buscar o tempo todo isso. A gente vai estar brigando, a gente vai estar reclamando, a gente vai estar com ciúme, a gente vai estar com raiva, a gente vai estar querendo satisfazer somente a carne. E quando você dá espaço para essas obras da carne, não existe espaço para o amor. A nossa natureza, se ela não tiver redenção, se não tiver transformação, ela diverge do amor verdadeiro. Josias, o que é o amor verdadeiro? Quero trazer uma passagem bíblica aqui, muito conhecida de todo mundo, e trabalhar ela com você.
1 Coríntios capítulo 13, do versos 4 ao 7. Diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Essa, para mim, é a melhor definição das atitudes, das características de um amor verdadeiro. O maior amor do mundo foi quando Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você. E quando a gente aceita isso, aceita Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que a gente vive nele, imitando ele, a gente vive esse verdadeiro amor. O versículo 4, o amor é paciente. Paciência é uma característica de quem ama como Cristo ama. Ele é bondoso, não é ciumento, não é presunçoso. Presunçoso é aquele cara que se acha melhor que os outros, que acha que tem mais, que sabe mais, que ele é o cara. Não é orgulhoso. Se no dia a dia a gente não tem bondade em nosso coração para estender a mão para aquele que precisa, se a gente não tem paciência com aquele menos favorecido, que não acompanha a nossa linha de raciocínio, ou que não entende o que estamos tentando repassar, ou se tem uma visão totalmente diferente da nossa, a gente não tem paciência para lidar com isso, a gente não tem o verdadeiro amor. O amor não é ciumento. Se você está se apegando com coisas materiais, se você tem ciúme do seu carro, tem ciúme dos seus objetos pessoais, se você não consegue compartilhar, não consegue dividir, se não consegue viver, se você não consegue transbordar felicidade, amor e bênção, se você quer só para você, você não está vivendo o amor verdadeiro. O versículo 5 diz, não é grosseiro. Quem consegue ser grosseiro amando da forma correta, como deveria ser? Não tem como. Quando a gente ama, a gente é doce, a gente é firme, a gente mantém as nossas convicções, mantém a nossa posição, mas a gente é doce. Palavrões, grosserias, falar de forma irritada, menosprezando, isso não é viver o amor. Não exige que as coisas sejam do seu jeito. Eu me lembro muito daquela ilustração do número 6 ou do número 9, como queira, feita no chão, uma pessoa numa ponta e a outra na outra. De um lado, um vai ver o 9, e do outro, o outro vai ver o 6. E os dois estão corretos, porque é ponto de vista. E quando você entende que é preciso ter empatia, entender o ponto de vista do outro, entender o que o outro está tentando dizer, quando você tem audição empática, né? O que é audição empática, Josias? É você ouvir para entender. Né? Tiago fala, tem que ser cedo para ouvir e tardio para falar. A nossa natureza já quer responder, a pessoa começou a te contar algo, começou a te falar algo, você já tem uma resposta pronta, já está processando a resposta para dar para a pessoa, mas não, ouve, entende o ponto de vista, faça algumas perguntas se você realmente entendeu o ponto de vista dela. Por que algumas conversas não saem do lugar, não evoluem? Por que algumas pessoas vêm buscar conselho, vêm buscar ajuda, e às vezes parece que você não conseguiu ajudar em nada, parece que tudo que você falou, a pessoa não entendeu ou não concordou, faltou empatia. Então, o amor, quando a gente ama, as coisas não são do nosso jeito. A gente não serve do nosso jeito. A gente não faz do nosso jeito. Você entende que existe uma hierarquia, existe uma estrutura, existe todo algo voltado para fazer a vontade do Pai. Quando você entende que existe o reino dos céus, que é mais forte do que a gente está ali para seguir, que a gente é humilde servo, a gente não quer da nossa maneira, porque a gente está debaixo do amor de Deus. Quem está no verdadeiro amor não se irrita e não é rancoroso. Irritação é algo comum neste século. O estresse, o trânsito, o trabalho, as dificuldades, as provas que a gente é passado no dia a dia, desde o atendimento no mercado, no trânsito, em tudo quanto é lugar, situações o tempo todo, querem nos tirar a paciência e querem nos irritar. Mas quando está debaixo do amor de Deus, a gente tem a paciência e a gente não se irrita. Uma coisa muito importante, que é algo que mexeu muito comigo também, quem está debaixo do verdadeiro amor não tem rancor. Muitos de nós têm a facilidade em guardar mágoas, guardar coisas que nos incomodam e ficar maquinando aquilo, remoendo aquilo. E alguns dizem, não leva desaforo para casa, eu resolvo. Quem está debaixo do verdadeiro amor, ele não é rancoroso. Então, se a gente tem esse hábito, a gente precisa abrir mão dele. 1 Coríntios 13,6 diz, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Quem ama, preza pela verdade.
A palavra de Deus diz que o dizer do cristão tem que ser sim, sim, não, não. É a verdade acima de tudo. Vivemos uma era de fake news, vivemos uma era de muitas mentiras, vivemos uma era onde subentende-se as coisas. E às vezes a gente vê algo errado, a gente vê que a interpretação está errada, e a gente se omite, a gente fica calado quando a gente não deve ficar calado. Com respeito, com amor, mas a verdade tem que prevalecer sempre. O versículo 7 diz: o amor não desiste. O amor não desiste, o amor não perde a fé. A gente acabou de vir a trilogia da fé. O amor não perde a fé. Sempre tem esperança e se mantém firme. Quem ama não desiste. Não tem como alguém dizer que ama, que está debaixo do amor do Pai, que está debaixo do amor de Cristo, e desistir de algo, desistir das pessoas, desistir dos objetivos, desistir da fé. Quem ama não perde a fé. Quem ama sempre tem esperança. Mas o segredo é onde está a esperança, aonde está alicerçada essa fé, onde você está, se está na areia ou está na rocha, está nos seus princípios, está nos seus valores, nas suas crenças, ou está em Cristo, que é a rocha eterna, aonde a gente fixa. Mas se você ama como Cristo ama, você não desiste da sua fé, você não desiste dos objetivos, você não desiste daquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Beleza? Entendemos o que é o verdadeiro amor, as características do verdadeiro amor. E aí vem a pergunta, mas por que a gente deve amar? 2 João, capítulo 1 e verso 6 diz: o amor consiste em fazer o que Deus ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Tem muito versículo na Bíblia falando de amor, mas eu gosto desse, porque ele deixa muito claro, é uma ordenança divina. Então é o primeiro passo para a gente amar uns aos outros de forma verdadeira. Mas a parte seguinte do versículo é que mais me encanta. Como vocês ouviram, desde o princípio. Não é uma novidade, não é algo para agora. Mas desde o princípio o Senhor fez o ser humano para que ele ame a Ele acima de todas as coisas e depois ame uns aos outros. E é interessante porque leva para a segunda pergunta, na sequência, que é quem devemos amar. Por quê? Amar o nosso cônjuge de uma forma, amar o nosso filho, amar o nosso irmão na comunidade, amar o vizinho, amar, é muito fácil, né? Mas qual é a definição correta de quem devemos amar? A parábola que Jesus fala do bom samaritano, no capítulo 10, versos 29 a 37, deixa isso muito bem claro. Lucas 10, do 29 ao 37, diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Sacerdote, o homem da lei, aqui não fala, mas talvez ele até tenha feito uma oração pedindo que Deus tivesse piedade daquele homem, murmurou a oração e passou. E de igual modo também vinha um levita. Levita fala do pessoal que trabalhava no louvor no templo. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então passou o sacerdote de largo, passou o levita de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, inimigos dos judeus, o povo que não se entendia, tinha rixas, não existia um relacionamento pacífico entre esses dois povos. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz o mesmo. Então, quando a Bíblia fala amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele está falando de amar exatamente a todas as pessoas que você vai encontrar no seu caminho ao longo do dia. Está falando do seu cônjuge, a forma como você trata o seu cônjuge, a forma como você compartilha os projetos, a forma como vocês se corrigem dos erros que cometem no dia a dia, na educação dos filhos, nas finanças ou o que for. A forma como a gente corrige os nossos filhos,
O amor de Deus tem que estar presente ali, a atitude que a gente tem que ter. E é interessante porque essa parábola mostra muito isso. Estava lá caído, espancado, meio morto. O samaritano poderia ter pego ele, colocado no jumento e largado no início da primeira cidade. Ele poderia ter seguido viagem, parado na primeira cidade e dito: olha, existe um homem caído lá atrás, alguém precisa ir lá socorrer. Ele podia ter terceirizado isso para alguém, ele não terceirizou. Ele foi e fez. E essa é uma lição muito importante para a gente. Quem ama, faz. Se você ama, você vai corrigir o seu filho com amor, com todas as características do verdadeiro amor. Você vai tratar bem o seu vizinho, o seu colega de trabalho. A Lana falava sobre isso essa semana, sobre servir aquele cafezinho, o ato de servir, de você ir lá orando, abençoando aquele café e servir. Fazer a diferença na sociedade no geral. Nós precisamos ter o amor de Deus. Nós somos testemunhas do reino do Senhor. E as nossas atitudes falam mais que 1000 palavras. Não adianta você dizer que ama, se a minha atitude não provar. Não adianta eu dizer que amo, se a minha atitude não provar. Se a forma como eu lido com um incidente de trânsito, se a forma como eu lido com uma injustiça no trabalho, se a forma como eu lido com a necessidade de alguém, se a forma como eu lido com o sofrimento de alguém, não provar o contrário. Você vê que ele foi lá e fez. E ele fez, além de ele socorrer, ele levou para uma estalagem, pagou os custos e ainda garantiu que na volta, se tivesse mais custos, ele pagaria. Quem ama não faz pela metade, quem ama faz por completo. Você dá a mão, você ajuda, você coloca no caminho, e aí vira o seu amigo de caminhada, o seu irmão de caminhada, o seu relacionamento abençoado por Deus. Mas existem algumas pessoas na sociedade que nos fazem repensar, né, que não merecem ser amados, não é mesmo? A gente olha para o assaltante, a gente olha para o traficante, a gente olha para o estuprador, a gente olha para uma série de cidadãos nessa sociedade que fazem mal para a sociedade, que a gente não consegue ver como amar, como gostar. Mas aí, cara, amparado pela palavra de Deus, em Lucas 6, 35 a 38, a palavra diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperar em troca, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e maus. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Então a gente precisa amar a todos, sem distinção. O amor do Senhor está sobre todos. Eu e você fomos transformados pelo Senhor. Eu e você abrimos mãos de coisas que nos afastavam do Pai. Todo ser humano tem algo que pode o afastar de Deus. E se essa pessoa ainda não teve essa libertação, se ela não foi transformada, é o amor nosso, através de Deus em nossa vida com essas pessoas, que vai transformá-la. Seja levando a palavra, seja ajudando, seja trazendo a consciência, seja a atitude que for. Não falo de conivência, não falo de concordar, não falo de agir igual ou apoiar. A gente fala assim, de ver em cada ser humano uma alma que precisa ser resgatada. Uma sociedade melhor passa por pessoas melhores passam por transformação através do amor de Cristo. Mateus 5, 38 e 48, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se alguém for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá luz do sol, tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre o justo como o injusto. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. A gente precisa amar. É bíblico, é orientação divina. E é assim que você vai conseguir, inclusive, abrir mão de alguns sentimentos, de alguns rancores. Vai abrir mão de se preocupar com algumas notícias. Se tem porte de arma, se não tem. Se vai ter pena de morte ou não vai. Porque você vai começar a ver as pessoas com um olhar de amor. E uma sociedade pautada no amor de Deus, vivendo a perfeição de Deus, é uma sociedade melhor. E tem um detalhe muito importante, para a gente partir já para o final da mensagem. Amar é conhecer a Deus.
Amar é conhecer a Deus. 1 João 4, do 7 ao 12 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós é o perfeito amor de Deus. Não tem como estarmos em Deus, não tem como conhecermos Deus, se não amarmos. E a gente faz uma escala de erros e de pecado, né? A gente olha os nossos pecados que foram limpos e nos deram acesso a Cristo, e às vezes olha o pecado de outros na sociedade, e aí discrimina, e parece que aquilo ali é imperdoável, mas o amor de Cristo perdoa tudo. O amor de Cristo transforma tudo. Não que não existam consequências, as consequências existem e serão pagas, mas são vidas que precisam ser resgatadas. E se a gente conhece a Deus, a gente precisa amar. Amar sem distinção, amar sem preconceito, precisa amar. De novo, sem conivência, amor. Parece difícil, quase impossível. Como ser humano, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, isso é totalmente possível. Amar a Deus sobre todas as coisas é a chave. Ele tem que ter a primazia, ele tem que ter o primeiro lugar. É preciso priorizar tempo com Ele, é preciso tempo no secreto. É aí que a gente consegue conhecer Ele, usufruir do amor dEle. E quando a gente está cheio do amor dEle, a gente transborda o amor dEle. Vejam que não é teoria, é vivência, é prática, é estar no amor dEle. Quando entendemos que tudo é dEle, tudo é por Ele, e tudo provém dEle, as coisas mudam. Quem ama, agrada. Quem ama a esposa, agrada a esposa. Quem ama o filho, ama os filhos. Se a gente ama a Deus, a gente tem que agradar a Deus. E o que Deus mais quer é a gente aos pés dEle. Estar perto dEle. Estar perto dEle agrada o coração de Deus. E quanto mais perto você está, mais esse relacionamento fica íntimo. Quanto mais íntimo, mais abençoado você é. Mais você entende os propósitos. Mais você alinha pensamento. Não é assim no nosso casamento? Quanto mais a gente conversa, dialoga, mais alinhado fica. Mais fluido fica dentro do lar, as coisas funcionam. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus, porque é a partir dali que vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Uma frase resume essa mensagem: vença a batalha do amor, vença a sua natureza humana, conheça a Deus, viva o amor de Deus, transborde o amor de Deus. Essa é a minha mensagem para você nesse dia. Vamos fazer um momento de oração, pedindo que o Senhor nos dê capacidade, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê determinação para estar perto dEle, com intimidade, no secreto, buscando, conhecendo Ele e o amor dEle, para poder transbordar isso. Paizinho, nós entramos na Tua presença, Pai, depois de compartilhar a Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Senhor, aos olhos humanos, como é difícil, Senhor, amar da forma que devemos amar. Como é difícil amar, Senhor, sem fazer preconceito, acepção de pessoas, sem escolher. Como é difícil amar, Senhor, de forma paciente, bondosa, sem egoísmo, sem ser presunçoso, sem orgulho, Senhor, sem raiva, sem estar irritado, Senhor. São tantos sentimentos no dia a dia que nos bombardeiam, tantos acontecimentos no dia a dia, no trabalho, no trânsito, na família. Quantas decepções, Senhor, que a gente é cometido ao longo do dia e que mexe com o nosso sentimento e nos fazem, Senhor, ficar irritados, chateados. E a primeira reação, às vezes, Senhor, é dar um troco, é responder, é resolver de alguma forma. Mas nós queremos viver no Teu verdadeiro amor. Aquele amor que deu um único Filho para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Deu um único Filho, Senhor, para que tivéssemos acesso a Ti, para que tivéssemos acesso, Senhor, em direito à vida eterna, Senhor, para que tivéssemos acesso ao Teu amor, que é tão lindo, tão grande, tão bondoso, Senhor. Quantas coisas boas Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o Teu amor nos alcança todos os dias, a Tua graça nos alcança todos os dias, Senhor. Mas Tu não nos chamou somente para encher o nosso celeiro, Senhor, seja espiritual, emocional, Senhor, financeiro. Não foi para isso que Tu nos chamou para transbordar. Tu nos chamou para levar, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor, levar a Tua cura, a Tua salvação, o Teu amor, Senhor. Então nós queremos nesse dia, Senhor, assumir o pacto contigo e estar mais perto de Te conhecer melhor, de ter mais secreto contigo, de Te buscar mais, de sermos cheios do verdadeiro amor, do Teu amor, Senhor, e transbordar, Pai, para que a gente viva numa sociedade melhor, para que a gente tenha dias melhores, Senhor, enquanto não vamos, Senhor, Te encontrar na eternidade, possamos usufruir aqui, Senhor, de
dias melhores, porque o teu amor pode promover isso. Eu determino, Senhor, eu profetizo, Pai, mais amor na vida de cada um que está assistindo nesse momento. Profetizo mais amor, Senhor, na nossa comunidade, no nosso bairro, Senhor. Profetizo, Senhor, mais amor na nossa cidade, no nosso país, Senhor. Eu derrubo por terra toda briga política, Senhor, toda briga por ideologia. Eu derrubo por terra, Senhor, qualquer fake news, Senhor, qualquer tema que venha desestruturar, Pai. Mas profetizamos, Pai, amor, o verdadeiro amor, o amor paciente, o amor bondoso, o amor que supera todas as coisas, Senhor. Louvado seja teu nome, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. E nós entregamos o nosso coração a ti, Pai. Amém. Amém. Tenha uma boa tarde na graça de Deus.